Imagine entrar em uma biblioteca antiga, dessas em que o cheiro do papel envelhecido parece guardar segredos. Você caminha entre estantes altas, lombadas diferentes, tamanhos variados, estilos distintos. Agora imagine que alguém apontasse para tudo aquilo e dissesse: "Isso aqui é um único livro." Só aí é estranho, quase contraditório. Mas é exatamente assim que muitos de nós fomos ensinados a enxergar a Bíblia. Criou-se a ideia de que a Bíblia é um livro contínuo, como se tivesse sido escrita de uma só vez, por uma única mente organizadora, com começo, meio e fim cuidadosamente planejados. Essa percepção, porém, não corresponde à realidade. O que temos em mãos não é um livro no sentido convencional, é algo muito mais amplo. Os judeus a chamavam de Sefarim. A palavra significa os livros, no plural. Não um volume isolado, mas uma coleção. Desde o início, o próprio nome já revelava essa natureza múltipla. A tradição judaica nunca tratou esse conjunto como uma obra única, mas como vários escritos reunidos. Quando os gregos traduziram os textos hebraicos para a versão conhecida como Septuaginta, produzida entre os séculos 3 e 1 a.C., também usaram expressões que revelam essa pluralidade. Chamavam-na de Ei Hiera Biblos, o livro sagrado, mas também de Ta Biblia Ta Ágia, os livros santos. No Novo Testamento encontramos Egrafé, a Escritura, e Aigrafai, as Escrituras. E os padres do primeiro século se referiam a ela como Ta Biblia, os livros. A própria palavra Bíblia é de origem grega e significa livros, no plural. No entanto, ao ser convertida ao latim, tornou-se uma palavra singular e feminina, um detalhe linguístico que alterou a forma como o Ocidente passou a enxergar esse conjunto. O que era plural foi lentamente percebido como singular. O que era coleção passou a soar como unidade indivisível. Sem perceber, passamos a tratar uma biblioteca como se fosse um único tomo fechado. E essa mudança de percepção influenciou profundamente nossa maneira de imaginar sua formação. Hoje, essa coleção é dividida em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Mas até aqui existe algo que merece atenção. A palavra testamento costuma ser entendida como um documento que define o destino de bens após a morte. Esse não é o sentido original aplicado aos textos sagrados. A palavra hebraica utilizada para designar esse grupo de escritos é berit, que significa pacto, aliança, compromisso. Não se trata de um documento pós-morte, mas de uma relação viva entre partes. Quando falamos em Antigo e Novo Testamento, estamos falando de duas alianças. Para os cristãos, o Antigo Testamento representa a aliança feita com o povo de Israel no passado. O Novo Testamento representa a nova aliança, descrita por profetas como Jeremias, e que os cristãos entendem ocorrer com a vinda de Jesus Cristo e continuar por meio da Igreja, o novo povo de Israel. Curiosamente, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é o mesmo texto utilizado pelos judeus, embora para eles seja conhecido apenas como Bíblia hebraica. O Antigo Testamento foi produzido majoritariamente em hebraico, com alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, e o hebraico desses textos antigos não é idêntico ao hebraico moderno. O hebraico antigo não possuía vogais em seu alfabeto. A pronúncia era preservada pela tradição até o exílio babilônico. Com as mudanças fonéticas, tornou-se necessário adicionar sinais vocálicos para garantir a correta transmissão. Um grupo de escribas conhecidos como massoretas assumiu essa responsabilidade. Eles adicionaram vogais e sistematizaram detalhes para preservar o texto. Mais uma etapa no longo processo de cuidado e transmissão dessa coleção. Também houve um desenvolvimento nos materiais utilizados para registrar esses escritos. Tudo começou com a pedra, depois o metal, a argila, o ostraco, o papiro, o pergaminho e, por fim, o papel. Cada material reflete uma etapa histórica. Cada suporte revela um momento da trajetória dessa tradição escrita. A escrita no povo de Israel foi intensificada por volta do século VI a.C. Isso não significa que outros povos não escrevessem antes. Pelo contrário, a influência externa foi decisiva para que Israel desenvolvesse e solidificasse sua cultura, tradição e fé por meio da escrita. A fé passou a ser registrada, organizada e transmitida em diálogo com um mundo que já dominava essa arte.
Mas há uma dimensão ainda mais profunda nessa jornada: a literária. Segundo Gabel e Wheeler, a Bíblia deve ser lida como expressão de um tema. Não se trata apenas de textos isolados, mas de literatura que comunica concepções e visões de mundo. Se olharmos apenas para o texto como objeto externo e ignorarmos o tema que expressa, deixamos de perceber a intenção do autor. Um exemplo claro está nos relatos de criação em Gênesis 1 e 2. Seguindo determinadas correntes de estudo, esses capítulos teriam sido escritos em períodos diferentes, por tradições distintas, apresentando formas diversas de descrever a criação. Em vez de perguntar se o universo foi criado literalmente em 6 dias de 24 horas, os estudiosos sugerem perguntar qual é o tema defendido. No primeiro relato associado aos chamados autores sacerdotes, Deus cria por meio da palavra, faça-se. Seus atos são ordenados, cumulativos e avaliados como bons. Trata-se de uma concepção em que Deus é apresentado como soberano, distante e absoluto. Essa tradição é associada ao período pós-exílio babilônico, por volta do século V a.C. O segundo relato, ligado à tradição javista, mais antiga, do século VIII a.C., apresenta outra perspectiva. O fato de ambos coexistirem no texto final indica um processo editorial que preservou diferentes tradições. Não há tentativa de eliminar uma versão em favor da outra. Não se trata de duas criações, mas de duas perspectivas sobre um mesmo conjunto de atos divinos. O texto final é fruto de tradições teológicas diversas que foram editadas e organizadas ao longo da história. Isso revela que o texto bíblico passou por um longo processo editorial. Esse processo não ocorreu apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento também encontramos essa dinâmica. Um exemplo é o discurso de Estevão em Atos 7, registrado por Lucas cerca de meio século após o acontecimento. O discurso resume a história de Israel e acusa os líderes judeus de traição à própria fé ao rejeitarem Jesus Cristo. Se analisado apenas como objeto, o discurso parece estranho. Não é uma defesa formal contra a acusação de blasfêmia, mas uma condenação direta de seus acusadores. Surge então a pergunta: como Lucas obteve o texto literal desse discurso? Haveria alguém que o memorizou? Mas se entendermos que Lucas escreve com um público específico em mente e com uma motivação temática clara, o texto ganha novo sentido. O discurso torna-se instrumento literário para comunicar uma mensagem a seus destinatários. Por isso, ao analisar qualquer texto bíblico, é fundamental considerar autoria, datação, contexto e estilo literário. Esses elementos ajudam a compreender o que está sendo comunicado e por que está sendo comunicado daquela forma. E ainda existe uma etapa decisiva, a canonização. Muitos escritos foram produzidos ao longo da história de Israel e da Igreja primitiva. Nem todos, porém, passaram a integrar o conjunto que hoje conhecemos como Bíblia. Apenas os textos considerados sagrados e inspirados foram reunidos. Isso significa que houve um processo de reconhecimento, uma seleção, uma decisão comunitária sobre quais escritos expressavam de forma autêntica a fé e a experiência do povo de Deus. Quando juntamos todas essas peças, a pluralidade do termo, as línguas originais, os materiais utilizados, as tradições editoriais, as múltiplas perspectivas literárias e o processo de canonização, a imagem se torna clara. A Bíblia nunca foi um único livro escrito de forma contínua por um único editor. Ela é uma coletânea de muitos livros, uma biblioteca sagrada formada ao longo do tempo, em diferentes contextos, por diferentes tradições, preservada por escribas e reconhecida como inspirada por uma comunidade de fé. Talvez a maior descoberta não seja algo que enfraqueça a fé, mas algo que a aprofunde. Ao perceber que estamos diante de uma biblioteca e não de um volume isolado, somos convidados a ler com mais atenção, respeitando o contexto, autoria e intenção. O que parecia simples revela-se complexo. O que parecia singular mostra-se plural. E essa pluralidade não diminui a força das Escrituras. Pelo contrário, amplia a nossa compreensão de como a fé foi construída, registrada e transmitida ao longo da história. Da próxima vez que você abrir a Bíblia, talvez não esteja apenas abrindo um livro, talvez esteja atravessando as portas de uma biblioteca antiga,
onde múltiplas vozes, tradições e alianças se encontram para contar uma história maior do que qualquer volume isolado poderia conter.